Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente necessário, que é a desigualdade social no Brasil. Então vamos discutir isso daí, é muita coisa, muito conteúdo para mostrar para vocês, então eu vou ser bem breve. Então vamos lá. Primeiro que eu peguei uma matéria da Folha, né? Eu acho que é super necessário a gente trabalhar com essa questão de notícias, né? E trabalhar com artigos. Então, o que eu trouxe aqui para vocês é uma grande reportagem que a gente chama da Folha, juntamente com um artigo do FGV, né? Do Instituto Fundação Getúlio Vargas. Então, a gente vai entender o que acontece no Brasil. A gente percebe aqui nesse gráfico uma coisa muito interessante, né? A desigualdade global, o crescimento real da renda entre 1980 e 2016 em porcentagem. Vocês conseguem perceber que, né, nos últimos anos, os mais pobres, né, o crescimento de renda dos mais pobres foi de mais de 94%, e dos ricos, mais ricos, os 10% do topo, 70%, e dos muito mais ricos, que são aqueles 0,00,1% do topo, eles tiveram um aumento de renda de mais de 235%. Enquanto a classe média teve um crescimento de renda de 43%. Isso dá para a gente observar por que a classe média ela sente mais raiva do pobre do que do rico. Né? Por que a classe média ela ficou tão revoltada com as medidas, né, sociais do governo do PT, por exemplo, que foi o Bolsa Família, né? Por que ela reclama tanto do Bolsa Família? Porque ela consegue perceber mais a mudança entre os mais pobres, a mudança de classe social entre os mais pobres, do que entre os mais ricos. Mas a gente consegue perceber que todos esses anos, inclusive os governos do PT, os mais ricos continuaram ganhando, né? Aqui, a gente tem mais de 235% de aumento de renda entre os mais ricos. Né? A gente consegue perceber essa desigualdade entre esse gráfico. Por que a classe média sente tanta raiva? Porque, obviamente, gente, ela não consegue ver o crescimento entre os mais ricos, porque os mais ricos estão separados da sociedade praticamente, né? A gente não consegue realmente ver a mudança deles como a gente vê dos mais pobres. Tá? Isso é importante. E aí tem um artigo da FGV aqui, né, que eu queria mostrar para vocês. Pobreza e desigualdade aumentaram nos últimos 4 anos no Brasil, revela estudo, tá? Isso foi essa matéria de 2018. A pobreza voltou ao níveis do começo da década, 2011. Portanto, esse período caracteriza-se como uma década perdida. Olhando para a desigualdade, o retrocesso não fica atrás. Desde 1989, o Brasil não experimentava mais de 3 anos de aumento consecutivo de desigualdade. A piora na performance social do Brasil tem explicado o mau desempenho econômico. Então, a gente está vendo aqui a evolução da miséria, né, que é um gráfico da FGV, gente. Então, entre 1992, 34,81, aí a gente vai, né, para os anos do Fernando Henrique Cardoso, que vai para 27,76, 28,76, né, por aí. Depois a gente vai nos governos Lula, que vai de 27 para 94, 25,23, e vai diminuindo, né? Aí depois os governos Dilma, que vai para 13,57, 12,43. E depois a gente vê um aumento, né, no final do governo Dilma, que vai de 8,38 para 11,18. Então, a gente está vendo um aumento e a gente vai entender o porquê desse aumento da desigualdade. Só dando uma resposta aí importante, antes da gente prosseguir, são as políticas de austeridade, né? A gente vai ver que nos últimos anos os políticos, né, os governos estão fazendo corte dos gastos públicos. Isso aumenta a desigualdade, porque o papel do Estado realmente seria oferecer, né,
oferecer saúde, oferecer educação para as pessoas que não têm acesso a isso, que não têm oportunidade para ter isso. Quando você tem esses cortes, você começa a ter o aumento da desigualdade. Então, desde o fim de 2014 até o segundo trimestre de 2019, só um minuto, pessoal. Então, desde o fim de 2014 até o segundo trimestre de 2019, a renda dos 50% mais pobres da população caiu de 17% e dos 1,1% mais ricos cresceu 10%. Até 2014, o bem-estar social crescia 6,5% ao ano, porque a renda crescia e a desigualdade caía. Essas políticas de bem-estar social, o que são, né? É o Estado, né, oferecendo saúde, educação, previdência, né, seguridade social para sua população. Então, até 2014, o bem-estar crescia 6,5% no ano, né? E, contudo, em apenas 2 anos, passou a cair quase aos mesmos 6,5%. Mas a gente tem que lembrar que as políticas de bem-estar social caíram, mas a população continua crescendo, né, pessoal? A gente tem que sempre estar aumentando a porcentagem sobre, né, a políticas de bem-estar social. Mais do que uma longa recessão seguida de lenta retomada, o país passou do crescimento inclusive à recessão excludente. A desigualdade ajuda a entender a dramaticidade e a duração do quadro. O maior perdedor da crise foi o jovem. Olha isso, pessoal. Com idade entre 20 e 24 anos, que tem uma queda de renda do trabalho de 17%. Outros grupos sociais tradicionalmente excluídos também foram bastante afetados pela crise. A população negra teve uma queda de renda de 8%, analfabetos 15%, moradores do norte e nordeste do Brasil 13,7%, respectivamente. Somente as mulheres tiveram um aumento da renda de 2%. Os últimos anos foram de melhora para quem estudou mais e como as mulheres são as mais escolarizadas, elas conseguiram ganhos. Pessoal, olha como é muito interessante esse último trecho. É extremamente necessário destacar esse último trecho sobre como a população jovem é afetada pela desigualdade social, sobretudo a população negra, né, e a população analfabeta perde com isso, né? Lembrando que não só a população negra, né, mas os nordestinos, os nortistas perdem com isso. E a gente consegue perceber que a desigualdade ela está entre as regiões do Brasil também. Né, você não viu nada falando sobre o Sudeste, você fala sobre Norte e Nordeste. Isso mostra, né, a disparidade entre as regiões. Né? O quanto que o Norte e o Nordeste vivem em situação de pobreza muito maior do que o Sudeste. Né? Sobre a população negra, a gente vê sobre esse racismo estrutural que a gente vive. Né? Que mais? Acho que é isso que eu deveria comentar nesse trecho. Mais para frente eu vou falar sobre a população negra. Então aqui, olha como que a desigualdade é, né? Enquanto a gente vê uma população jovem negra, né, vivendo à margem da sociedade, né, passando aí fortemente pela desigualdade social, a gente vê o contrário. Aqui no estado de São Paulo, com a população branca, né, de classe média alta ou classe rica. Em São Paulo, visitantes em feiras de aviação executiva, setor em que o Brasil tem a segunda maior frota do mundo, só atrás dos Estados Unidos. Então, é bizarro, porque o Brasil, ele tem, ele produz, né, aviação executiva, e é a segunda maior frota do mundo. Olha como é a desigualdade do Brasil. A gente tem uma população rica, extremamente rica, que tem a um ponto de ter aviação executiva. Né? A gente viu o crescimento da população dos 1% mais rico, né? 0,001% mais rico, 235%, né? Enquanto a classe média fica desesperada porque o pobre, ele tá começando a comprar eletrodomésticos, tá começando a ter o carro melhor. Complicado, né, pessoal? Aqui, Marcelo Neri, né, do FGV. Ele é uma personalidade importante do FGV Social. Acrescentou que a desigualdade joga areia nas engrenagens da economia. O que ele está dizendo isso, né? Que
a desigualdade, ela freia a economia. A economia não consegue crescer, não consegue se desenvolver com a desigualdade social. Não dá para um país crescer com muita gente na pobreza, em situação de pobreza. O aumento da desigualdade também é um componente chave na perpetuação da crise, tá? Então, por ela, né, atrapalhar o desenvolvimento da economia, ela gera crises também. Esse momento que a gente está vivendo, por exemplo, de pandemia, né, que as pessoas estão começando a voltar em situação de pobreza justamente por conta de falta de trabalho, né, por falta de oportunidade. Isso aumenta mais a crise, piora mais a crise. Se o governo, né, não desse aqueles R$ 600, não desse a parcela, eu não imaginaria aonde a gente ia chegar. Né? Não estou falando que o governo o que aconteceu foi uma salvação. A gente está falando do ponto de vista econômico aqui, né? Se o governo não tivesse dado R$ 600, o que seria da nossa economia? Agora, do ponto de vista social, a gente pode discutir também. Enfim, não estamos voltando ao mesmo nível da pobreza que tínhamos antes dela cair, felizmente, mas a projeção é que, se não reduzirmos a desigualdade, principalmente em relação à base da distribuição, mesmo crescendo 2,5% de forma balanceada no ano até de 2030, nós vamos parar apenas voltar ao que estávamos em 2014. Então a gente vai piorar, né? A situação vai piorar. E aí eu trouxe para vocês esse quadro do Portinari, né, sobre a criança morta, né, sobre a situação da pobreza no Brasil, né, um quadro que realmente reflete a questão da desigualdade no Brasil. Né? Enquanto a gente tem jatinhos em São Paulo, a gente vê pobreza, né, no mesmo país. E é um contraste muito gigantesco. Por isso que esse tema é extremamente necessário, pessoal. Extremamente necessário a gente discutir isso. Enem, Unesp, USP sempre vão perguntar alguma coisinha sobre, a gente tem que saber. E não só para os vestibulares, mas saber da vida mesmo, levar para a vida essas informações. Promulgada a emenda constitucional do teto de gastos públicos. Então, o que eu queria trazer com essa notícia, né? As políticas de austeridade. Né? A partir de 2018, as políticas de austeridade começaram a acontecer. O que são políticas de austeridade? São cortes dos gastos públicos. Então, a reforma da Previdência, por exemplo, é uma política de austeridade. É você falar assim, cara, a gente tem que cortar, né? A Previdência, ela tá num pacote chamado Seguridade Social, e aí o nosso governo, né, decidiu cortar, porque seria muito gasto, né? Aqui, então, para quem quiser se informar mais sobre a desigualdade social, leia um pouco sobre a escala da desigualdade, né, que é um artigo do FGV, muito bom. Qual foi o impacto da crise sobre a distribuição de renda e pobreza? Muito bom mesmo, pessoal. Mas eu vou trazer mais coisas. E também tem a matéria da desigualdade no Brasil, da Folha de São Paulo. Perfeito, assim, eu achei uma utilidade pública, assim, gigantesca e é super fácil de acessar, tá? Então, vamos lá. O que eu queria trazer para vocês sobre desigualdade social é que existe um índice que estuda as desigualdades sociais. Não tem como você ver do nada, né? Não tem como você comparar somente a situação de pobreza. Existem um índice, né? E esse índice é chamado de índice de Gini. Pode ser que caia no Enem, né? Porque o Enem gosta de gráfico, ou na Unesp. Né? O que seria um índice de Gini? O índice de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, né? E os pesquisadores Marcelo Medeiros, Pedro Souza e Fábio de Castro concluíram que os coeficientes de Gini usados para medir a desigualdade foram de 0,69%, né? 0,696%, não, 0,696 de 2006 para 0,690 em 2012. O que significa tudo isso? O índice de Gini, ele mede de 0 a 1 a desigualdade de um país. Então, quanto mais próximo do zero, mais igual é o país. Quanto mais próximo do 1, mais desigual o país.
Então, o que esses pesquisadores estão falando? Que a nossa desigualdade está aumentando. Está aumentando, não, diminuiu, na verdade, né? De 0,696, então ela estava muito próximo do 1, ou seja, muito mais desigual em 2006. E em 2012 mudou para 0,690. Ou seja, né, a gente está mais próximo do zero, né? Ficou mais próximo do zero, então estamos nos tornando cada vez menos desigual. Então, só para recapitular, no índice de Gini, quanto mais próximo do zero, mais um país é igual, quanto mais próximo do 1, mais um país é desigual. Então, por exemplo, aqui, vocês conseguem perceber a, o índice de Gini aqui alterando, né? Então, ele vai de 0,600, 6.000, 6, nem sei como falar. Por exemplo, aqui, 0,6128 para, né, para 0,600, 6.291. Então, a gente vê ao longo desse caminho aí uma mudança do índice de Gini no Brasil. E esses números que estão embaixo aqui, tá? Não são os anos, tá? São as rendas, representa a renda habitual domiciliar per capita do trabalho. Eu só quero que vocês observem que sobre o aumento e a diminuição do índice de Gini, só para vocês entenderem como mais ou menos funciona. Não precisam interpretar totalmente esse gráfico, tá? Até porque ele está fora de contexto. Eu só queria trazer a questão do índice de Gini para vocês entenderem. Qual deve ser o tamanho do Estado? Estado de bem-estar social, Estado providência ou Estado social. É um tipo de organização política, econômica e sociocultural que coloca o Estado como agente de promoção social e organizador da economia. Então, a gente estudou um pouquinho nas últimas aulas sobre o Estado, né, o Estado liberal. O Estado liberal, ele não intervém na economia, né? Ele não promove políticas públicas para a sociedade. Né? Quem deve fazer isso, quem tem a obrigação de fazer isso, são as propriedades privadas, são as empresas que devem oferecer isso ao povo. No estado de bem-estar social, isso não significa que a nossa economia se tornou socialista ou comunista. Ele continua sendo liberal, mas o Estado, ele é um Estado que oferece políticas públicas, né, para a sua sociedade, como educação, saúde. Então, existe dentro do liberalismo, tá? Só recapitulando, é muito difícil dar essa aula para vocês longe, né? Existem dois tipos de Estado no liberalismo, né? Que é o Estado liberal, que é aquele Estado clássico mesmo, que o Estado não intervém na economia, que não oferece políticas públicas, e existe o Estado bem-estar social, né? Que os liberais eles falam que realmente o Estado tem que oferecer algumas políticas públicas para a população, né? Para diminuir o índice de desigualdade e também mesclar com a propriedade privada. Isso, no estado de bem-estar social, não é a propriedade privada que tem que cuidar de tudo, o Estado também tem que oferecer, ok? Espero que vocês tenham entendido. No estado de bem-estar social, é dever do governo garantir aos indivíduos o que chama no Brasil de direitos sociais, condições mínimas na área de saúde, educação, habitação, seguridade social, entre outros. Ademais, em momentos de crise e desemprego, o Estado deve intervir na economia de forma que se busque a manutenção da renda e do trabalho das pessoas prejudicadas com a situação do país. Então, eu trouxe aqui esse welfare state. Vocês não viram ainda comigo, mas nós vamos discutir sobre a crise de 29. E quando teve a crise de 29, que é a quebra de bolsas de valores de Nova York, os Estados Unidos, ele mudou as suas políticas econômicas, né? Eles candidataram, né? Tornaram, na verdade, presidente um cara chamado Roosevelt e ele ofereceu a condição de do estado de bem-estar social para a sua população, né? Porque a crise de 29 acabou com os Estados Unidos, assim, os Estados Unidos ficou bem, numa situação bem complicada, de bastante desigualdade,
E, né, Roosevelt entrou com a ideia do New Deal, né, que é a prática do New Deal, que seria o quê? Um Estado, um governo que ofereceria condições, né, políticas públicas, na verdade, para a sua população, para que ela não vivesse, passasse por necessidades, né? Então, eu trouxe essa publicidade aqui da época. Pobreza, desigualdade e renda de todas as fontes. Eu só queria. Esse sobre o PNAD, eu não vou explicar, porque senão vai ficar muito comprido a nossa aula. O que eu queria focar para vocês é isso aqui. O Brasil ocupa, né, a 141ª colocação no ranking da igualdade feito pelo Banco Mundial, na frente de apenas 13 países, né? A Suécia aparece como o país mais igual do mundo, enquanto a África do Sul e Seychelles, eu acho que é assim que fala, não sei, estão nos últimos lugares. Então, o que eu queria conversar com vocês? É que o Brasil, né, ele ocupa um lugar aqui no ranking da igualdade muito longe, né? Realmente o Brasil é um país de fato desigual. Isso leva em conta todo o nosso processo histórico, né, de escravidão, todo o nosso processo histórico fundiário, né? Nós nunca tivemos uma reforma agrária, por exemplo, né? Todo o nosso processo histórico, né, vinculado à elite, ao café, que sempre se manteve aí dono dos privilégios, né? Nunca houve uma reforma. Isso leva em conta também o nosso processo histórico, que a gente nunca envolveu a nossa população em toda a nossa trajetória política. Então, quando houve a independência do Brasil, quando houve a proclamação da República, quando houve os direitos, né, das mulheres para votar, dos analfabetos para votar, nunca foi de fato a população que reivindicou, nunca foi de fato a população que participou, né? Sim, foram as elites políticas, né? E quando a gente fala, por exemplo, sobre a África do Sul, é importante a gente lembrar que eles passaram por um processo chamado de apartheid. O que é apartheid? É uma segregação física mesmo, é uma segregação territorial entre brancos e negros, né? E aí veio o Nelson Mandela, acabou com o apartheid, né? Não é simples assim, mas eu estou resumindo basicamente o que aconteceu. Acabou com o apartheid, mas as desigualdades permaneceram, a estrutura racista, né, permaneceu, mesmo com o apartheid tendo seu fim. Então, eu queria conversar com vocês também como as questões raciais também estão inseridas totalmente sobre a desigualdade social. Mobilidade entre as gerações. Isso é muito interessante, né? E faz a gente refletir bastante. Quando eu estudei esse episódio, assim, eu pensei bastante sobre. Na escala de 0 a 1, quanto mais próximo de um 1, mais a posição social do filho tende a ser parecida com do pai. Então, aqui, quanto mais próximo do 1, mais posição social do filho tende a ser parecida com o pai. Isso significa o quê? Que não há mobilidade de classe social entre as gerações. Então, por exemplo, o meu avô, ele consegue ter uma mudança de classe social, mas meu pai não muda tanto, né? Meu pai não fica mais rico que meu avô, meu pai fica com a mesma renda que meu avô, e eu continuo com a mesma renda que meu pai, parecida com a do meu pai. Então, isso mostra que as classes elas ficam muito bloqueadas, não há mobilidade de classe social, né? E no Brasil é 0,57, né? Isso significa que não há tanta mudança, assim, né? Não há tanta mobilidade social entre as gerações. Apesar da modernização da economia brasileira nas últimas décadas, a ascensão social no país ainda era rara. A melhora no nível de renda e na escolaridade não é suficiente para promover a pessoa para um extrato mais alto que a de geração anterior. O filho de algum agricultor trabalha numa loja. Ele ganha melhor, mas a posição dele na pirâmide social tende a ser muito parecida com a do pai. A probabilidade da pessoa vir dos níveis mais baixos para os mais altos é muito pequena, diz o economista Francisco Ferreira, do Banco Mundial.
Então, a gente consegue perceber que no Brasil a mobilidade social entre as gerações ela é muito restrita, né? Então, só para finalizar aqui, né, que eu acho que já deu o meu tempo, observem essa imagem, né, esse desenho, falando sobre desigualdade social no Brasil. Então, a gente vê aqui uma escada em que está todo mundo parado, né? Os mais ricos, eles estão nos lugares deles, né, ocupando os privilégios deles, e os mais pobres estão ali. E eles não conseguem ter essa mobilidade de ascensão social, né? Então, a gente vê aqui em que essa mobilidade social, a única é do pouco de dinheiro que existe entre os ricos. Essa é a única mobilidade social que existe. É o rico dando dinheiro para um pouco do seu dinheiro, né? Para o pobre. Essa é a única mobilidade. E aqui, né, a diferença, né, entre a população negra e a população branca, né? Parece que eu li uma matéria que existem 2 Brasis para a população, né? Um para o povo negro e outro para o povo branco. E como a desigualdade, ela está totalmente relacionada com isso, com esses 2 Brasis. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter me atrapalhado algumas horas. É meio complicado falar desse assunto sem ver o rostinho de vocês, tá? Qualquer dúvida, podem vir falar comigo. Beijo e até a próxima.